para diminuir os conflitos entre o lobo e o homem, coordena há quase 30 anos o programa Cães de Gado do Grupo Lobo, que tem como objetivo selecionar e criar cães de gado para proteger os rebanhos dos ataques dos lobos. Um trabalho reconhecido pelos prémios obtidos de que são exemplos o da biodiversidade, atribuído pelo BES e o europeu Terre des Femmes. Sílvia Ribeiro é licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e mestre em Etologia pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Atualmente está a fazer o doutoramento em Ciências Biomédicas pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. É co-editora do Carnivore Damage Prevention News. ScienceCast. Uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos ao ScienceCast, uma conversa com ciência. Eu sou a Mónica Ribau e temos connosco Sílvia Ribeiro. Olá, obrigada por estares aqui, por teres aceitado o nosso convite. É um prazer. Depois desta pequena introdução, vou-te perguntar qual é o teu fascínio com os lobos, porque trabalhas com lobos, certo? Acho eu. Eu trabalho, sim, o palpite está certo. Eu trabalho no Grupo Lobo, uma ONG de ambiente que tem a ver com a conservação do lobo e do seu ecossistema, e trabalho num programa em particular, que é o programa Condegado, ou seja, eu trabalho para a conservação do lobo, desde que desde que concluí a licenciatura. Mas trabalho com um outro animal muito, muito especial para mim, que são os cães. Os cães. E como é que se faz esta ligação entre cães e lobos? Como é que um programa de conservação de uma espécie vai dar ao trabalho do dia-a-dia com outra? Pois nós não inventámos nada, a utilização do cão foi pensada há muitos milhares de anos, há quem diga, um processo de seleção pelos primeiros pastores, ou seja, que domesticaram o lobo, portanto é a versão doméstica, não é, do lobo, do animal silvestre, que deu o cão. E o cão, o melhor amigo do homem, não é? E que tem várias funções. Uma delas foi selecionada então para esta função de proteção dos animais domésticos, dos predadores, entre os quais o lobo. Então quer dizer que a conservação de uma espécie passa pelo uso do cão no manejo do gado, é isso? E sim, estes cães, os cães de proteção de gado ou cães de gado, são cães que são então utilizados foram selecionados para essa função muito, muito específica, que é a proteção dos rebanhos de predadores, além do lobo, que agora, tanto que é o único grande predador que existe em Portugal, exceto agora com o lince, não é? Que é um predador mais pequeno, o lince ibérico, mas também tínhamos outros, como o urso, portanto, portanto, este tipo de cães são utilizados, e nós foram sempre utilizados, não é? Perdeu-se um bocadinho depois também o hábito da sua utilização, com a regressão da população de lobos em Portugal, e não só, a nível não eram europeu precisos, também. Certo? Exatamente, deixaram de ser necessários, eram cães grandes que comiam muito, pronto, com vários tipos de coisas. Depois, a caça é muito importante, os pastores tinham cães de caça e cães de gado, proteção, depois não dava. Não havia muitos cruzamentos, às vezes, ou seja, acabou por se perder um bocadinho também o cão, o típico cão de gado na sua função. E quando começámos de facto este projeto, este programa, em 96, o objetivo foi de facto, ou seja, providenciar uma falha que existia, não é? Ou seja, que havia, porque o lobo é protegido desde 88, é uma espécie que está ameaçada em Portugal. E o Estado, claro, compensava, portanto, deixou de ser permitido caçar lobos, não é? E o Estado compensava os prejuízos, os danos que o lobo faz nos animais domésticos, mas exigia a presença de cães de proteção para proteção de gado para fazer essas compensações, mas não havia nenhum apoio para esse tipo de cães, ou seja, era uma situação um bocado injusta, porque os pastores e os produtores pecuários tinham que manter esses cães, selecionar esses cães, ou seja, encontrar esses cães para fazer essa função. Caso não estivessem, não eram compensados. Portanto, o Grupo Lobo, desde o início, o professor Francisco Fonseca, quando nós começámos, quando eu terminei a licenciatura em 95, propôs-me a mim e a umas colegas que começássemos este programa, este projeto, para de facto, ou seja, ajudar os produtores pecuários a conseguirem coexistir melhor com a presença do lobo. Isto foi assim que surgiu, certo? Sim, surgiu, e desde então que me mantenho. E porquê? Porque de facto gosto muito de cães, e de facto
é uma profissão, digamos, que foi feita à minha medida, quase. Tão bom. E como é que é mais ou menos um dia na tua vida? Como é que consegui? Quer dizer, se calhar 100 dias, porque eles são todos diferentes, mas como é que poderá ser assim, mais ou menos? Sim, os meus dias dependem muito, não é? O que eu faço e o que nós definimos desde o início, portanto, é um programa um bocadinho diferente quando começou, ou seja, o objetivo era então colmatar essa falha que existia, portanto, não existia esse apoio para a manutenção dos cães, agora já existe, portanto, mas é algo recente, já existe este apoio. E o que nós fazemos é selecionávamos os cachorrinhos desde pequeninos, não é? Com os 2 meses de idade, depois do desmame, colocamos com os criadores, entregamos, portanto, os cães são doados, os criadores junto das manadas ou dos rebanhos que irão proteger quando forem adultos, acompanhamos o seu desenvolvimento, ou seja, eu vou lá todos os meses ver como é que as coisas estão a correr, até terem a maturidade, atingirem mais ou menos a maturidade física e psicológica, digamos, ou a confiança, a tal confiança que precisam para enfrentar um predador, que está mais ou menos definido 1 ano e meio, 2 anos, que são cães que demoram muito tempo a desenvolver-se. Para enfrentar um lobo eu ia demorar mais que 2 anos a preparar-me, desculpem lá, mas... Alguns conseguem mais cedo. O problema é quando são vários lobos, portanto, Pois, que é mais complicado, sim. E portanto eu faço este acompanhamento, eu e colegas minhas que também entretanto fizeram parte do programa e foram saindo por vários motivos, este acompanhamento, e quando eles chegam a 1 ano e meio, 2 anos, portanto fazemos a tal avaliação do seu comportamento, da diminuição dos prejuízos antes e após a colocação do cão, se os pastores estão satisfeitos ou não com a prestação do cão, que é tudo importante, claro, porque esta questão do conflito tem muito a ver com as percepções, não é? A satisfação das pessoas relativamente às medidas, sim, que são utilizadas para diminuir ou aliviar um bocadinho os conflitos, os danos que os lobos causam no gado, que podem ser relevantes, sim, e em algumas explorações, noutras nem tanto, mas sim, noutras podem ser. Isto da monitorização, já vamos lá, que também faz parte do teu dia-a-dia, não é? Temos aqui uma parte muito prática, que é andar com os cachorrinhos de um lado para o outro, dar-lhes festinhas. Sim, poucas, porque senão só querem festas das pessoas, não é? Portanto, o que nós fazemos é selecionamos também dentro da marinhada aquele cachorro que não é tão brincalhão, nem é tão tímido. Ou seja, um bom cão de gado é um cão ao qual é exigido muita coisa. Portanto, é um cão que tem que ser agressivo quando deve ser. E meio quando está exatamente, com as pessoas. E portanto tem que ser muito equilibrado quando há em ambientes, em contextos onde há mais pessoas, mais presença de pessoas. Não pode perseguir carros, não pode perseguir bicicletas, não pode, porque agora há muito turismo também. Lobos. Não pode perseguir pessoas que estejam a passear, não pode perseguir os runners que fazem aquelas corridas na serra, que agora há tudo e mais alguma coisa. E portanto são cães que também não podem caçar, ou seja, são cães que só podem perseguir um bocadinho as presas silvestres, mas que quando é preciso tem que ser, portanto, tem que dar o alerta, tem que investigar o que se passa, qualquer situação estranha que eles considerem estranha, que não é habitual, e perseguir no caso do predador, e muitas vezes perdem a vida fazendo isso, ou seja, prestando este serviço ao seu rebanho, não é? À sua manada e ao proprietário. É uma montanha russa de emoções trabalhar aqui? É muito, de facto, é muito gratificante, claro, porque nós estamos a trabalhar é um projeto de conservação aplicada, não é? Ou seja, colocamos os cães e vemos logo efeitos, não é? Impactos passado algum tempo da utilização dos cães, e pronto, crio sempre, eu também sempre gostei de cães, não é? Desde pequena. E, portanto, também eu adoro cães. E dos grandes. E aqui estamos a falar, só interrompendo um pouquinho. Quais são mais ou menos as características de um cão? São raças apuradas? Sim, foram raças selecionadas, ou seja, é um tipo de cão que foi selecionado em toda a bacia do Mediterrâneo. Existem onde havia grande a tradição da transumância, portanto eram cães que acompanhavam estes rebanhos transhumantes muitas vezes, e que foram sendo selecionados depois regionalmente, consoante também mais os gostos, não é? dos pastores, e as condições também climatéricas e orográficas também, o tipo de gado também, se é um gado mais calmo, se é um gado mais ativo. Nossa, temos um cão diferente. Sim, e depois também há muitas vezes também o facto das regiões estarem muito isoladas na altura, não é? Foram sendo selecionadas e diferenciadas várias raças deste tipo de cães. Existem várias centenas, e portanto em Portugal nós somos um país pequeníssimo, mas temos 4.
Portanto, parece que nós somos sempre pequenos, mas depois temos sempre uma riqueza maravilhosa de imensas coisas. É uma diversidade imensa, assim, de Sim. habitats e de contextos, de ecossistemas, que faz com que depois tenham diferenciado estas raças todas. E estamos a falar de quais? Sim, o Rafeiro do Alentejo, começo do sul para o norte, o Serra da Estrela, que tem duas variedades, se calhar as pessoas não conhecem muito, que é o pelo comprido mais conhecido e depois o pelo curto, com o qual trabalhamos mais também. Não sabia. Pois, pronto, ainda bem, porque estou Pronto, já valeu. para informar também e, sim, e portanto para valorizar estas nossas raças e portanto trabalhamos muito com o pelo curto precisamente para divulgar um bocadinho mais e aumentar os efetivos e ajudar a conservar também estas raças autóctones que também os são efetivos é... Sim, desculpa, o número de animais. Ok. O número de animais, não, sim. só Sim, e a quarta espécie é? Depois temos o cão de Castro Laboreiro, que é a raça mais pequenina da região do Minho, e temos o cão de gato transmontano, que é a nossa raça maior e que foi mais recentemente reconhecida. Portanto, temos 4 raças para trabalhar. Sim. E quer dizer que tu te levantas a horas menos habituais, deitas-te a horas menos habituais? Como é que funciona? Trabalhas com veterinários no campo? Como é que é a tua equipa de trabalho? Os pastores, basicamente, não é? Portanto, toda a gente... semana, os pastores é uma profissão de facto que eu valorizo e é das 9 mais às 5, difíceis. Não é bem, pronto, é porque é um dia inteiro. Se for então pastor de ovelhas, já sai às 6 da manhã, depois as ovelhas a partir das 10 ou assim, ou ao meio-dia, no verão, deixam de comer, depois é a hora do calor, depois só saem, depois às vezes às 10 da noite ainda estão a pastar. Há quem faça até pastoreio noturno e antigamente fazia-se mais. Portanto, é uma profissão super exigente e depois é todos os dias, não há feriados, não é? E quando está a chover ou vento, os animais têm que comer, muito não calor, fazem folga. sim, eles têm que comer e se ficam no corral, ou seja, têm que dispor comida extra, portanto é mais custoso. E acompanhas estes pastoreios? Como é que sim, funciona? Nós no início fazíamos isso, sim, quando estávamos a começar, ainda muito inexperientes, não é? Também para conhecermos um bocadinho mais o comportamento destes cães. E para os avaliarmos fazíamos isso, eu todos os meses, eu e colegas minhas, pronto, fazíamos isso, acompanhávamos os rebanhos e de facto não é nada fácil. Pois não nada deve ser, fácil. Eu certeza apanhava absoluta. um frio no inverno. Sim. E Às agora? vezes tinha que descer sítio, ou apanhávamos um calor, às vezes tínhamos que descer assim barreiras cheias de cascalho que eu quase caía no meio, enfim, porque os pastores de facto estão habituados e para eles aquilo é tudo... andam facilmente, né? Saltam de pedra em pedra e para nós não, né? Portanto, não estamos à espera. Portanto, não era fácil, portanto, por isso eu valorizo imenso esta profissão. Não se aprende na faculdade, pouco, não é? Nada, é muito pouco valorizada, não se dá não é devidamente reconhecida e isso também dificulta um bocadinho depois todas as ações de conservação, porque pronto, estão mal vistos muitas vezes, pronto. E é pena, porque de facto a conservação do lobo sem eles não se consegue, não é? E onde é que é o teu escritório, que eu agora fiquei um bocadinho baralhada, não é? Porque há muito trabalho de campo, trabalhas com veterinários, trabalhas com pastores. Eu trabalho muito com veterinários, porquê? Porque nós nós quando entregamos os cachorrinhos assinamos um protocolo de colaboração com os proprietários para assegurar que são seguidas determinadas regras de educação do cão, de bem-estar, de maneio, bem-estar também do cão, obviamente que para nós é super importante. E depois onde também nós assumimos também os custos da alimentação para assegurar que durante o seu desenvolvimento o cachorrinho tem alimentação adequada, não é? E se desenvolve bem, e damos também o apoio veterinário, que é fundamental até aos 2 anos de idade, à altura em que depois avaliamos os cães. Custos suportados pelo projeto, certo? Sempre suportados pelo projeto, sim. Uhum. E estes veterinários são todos iguais, são todos diferentes? Como é que a coisa funciona? Eu estou a fazer esta pergunta porque nós já falámos sobre isto antes. Eu sei onde é que tu queres chegar. Exato, Silvia, sabe onde é que eu quero chegar. Desde o início nós já trabalhámos com muitos veterinários, portanto eu conheço muitos, não é? Porque temos de facto a área em que nós vamos trabalhar, já trabalhámos no programa, já cobriu quase a área toda de distribuição. Já agora, para termos noção, és de Lisboa, certo? Eu sou de Lisboa, sim. Mas trabalhas entre onde e... Dependendo dos projetos que temos, não é? Este projeto basicamente tenho vivido em Vila Real ou na zona de Trancoso, sim. Ok. E voltando à história dos veterinários. Sim, portanto os veterinários são uma ajuda fundamental e têm que ser bons veterinários e muito competentes, não é? Porque vocês andam por sítios incríveis. Sim, e no início o projeto estava a começar, iam connosco veterinários de Lisboa que nos acompanhavam nas saídas de campo. Veterinários de Lisboa faz-me lembrar de cãezinhos, gatinhos, sim, assim, sim, uns pinchers. Sim, pronto, eram veterinários super competentes, mas pronto,
pronto, que não estavam habituados àquele tipo de contexto, mas que se adaptavam. Um deles, então, que eu lembro perfeitamente, adaptava-se perfeitamente àquele contexto, sempre o sapatinho de verniz. Mas ele era impecável, ele não sujava o sapato, as minhas colegas todas cheias de lama e de terra e não sei o que, ele impecável e conseguia manter-se, mas era super eficaz e super. O mais importante, não é? Também sim. era eficaz na limpeza, não é? Era eficaz em tudo. Sim. Ele, se fosse preciso tirar sangue, não dava nesta, era impressionante. Ele é impressionante. Sim. E depois tinhas deles mais despachados. Tens deles mais despachados. Sim, nós com os veterinários temos muitas histórias, sim. Alguns acompanhavam-nos. Lembro também de outra história de um veterinário da UTAD, da Universidade lá de cima de Vila Real, que também foi connosco, com alguns alunos. Também tínhamos algumas saídas, também para os alunos também conhecerem o projeto e tivemos que ir vacinar um cachorrinho que tinha ficado fechado num curral, porque não tinha acompanhado o rebanho nesse dia, claro. E o senhor tinha-se esquecido de deixar a chave, não conseguimos falar com ele, ainda tivemos que pular uma parede para subir, ou seja, de fora para dentro. Tínhamos uns fardos de palha, lá se conseguia, mas depois para descer do outro lado, que era um muro muito alto, aqueles estábulos muito, muito altos. Tínhamos que arranjarmos uma corda, já não sei o quê. Acho que fui eu que desci assim do outro lado. Olha, foi assim uma cena assim. Portanto, assim, outra altura também em que íamos com um jeep e depois estava muita neve, começou a derrapar, estávamos assim numa curva, quase a ver que o jeep ia cair para a ribanceira e tivemos que pôr o cabo à volta de uma pedra e esperar que. Depois a GNR veio-nos pescar. Enfim, maravilhoso. É um dia normal de trabalho. Sim, depois fomos buscar o jeep mais tarde. Sim, isto acontece. Sim, estas coisas acontecem. Sim. E não nos respondeste onde é que é o teu escritório no meio desta história toda. O meu escritório, portanto, o Grupo Lobo tem uma casa que aluga consoante os projetos, né? Portanto, o meu escritório basicamente é em Vila Real. E não será no teu carro? Ai, sim, ou seja, onde eu faço o trabalho de computador. E já lá vamos? Sim, Vila Real, sim, faço muito, portanto, nós passamos muito tempo a pôr os dados nas bases de dados, ou a escrever relatórios, ou a fazer propostas. Pronto. Ou a saltar numa corda por um muro de 5 metros. Sim, entre que estão temos de ser bastante, exatamente, ou seja, muito. Mas sim, de facto, o meu carro tem tudo, não é? A minha carrinha. E depois, às vezes, quando por acaso mudo de carro ou vou com outra pessoa, há sempre qualquer coisa que me falha que ficou na carrinha, porque eu tenho lá tudo o que preciso. E o que é que não pode faltar no carro? O que é que não pode faltar? Sei lá, olha, uma trela ou uma coleira. Se é preciso agarrar um cão ou prendê-lo para levar ao veterinário, temos sempre que ter. Depois, medicação, sim, aquela básica, quando é preciso alguma coisa, um antibiótico, anti-inflamatório também, desparasitantes, claro, sempre. Eu tenho um leitor de microchips, tenho botas para tudo e mais alguma coisa. Né? Botas vários... não pode faltar. Não. Botas porquê? Porque eu muitas vezes, pronto, nós entramos nos corrais e depois saímos, ou cheira a cabra, ou cheira a vaca, e depois vamos. Tenho que ir a um veterinário, tenho que ir a algum lado, e depois as pessoas não estão habituadas àquele jeito. Tenho de sempre ter uma muda de sapatos e casacos, claro, casacos para todo o tempo, e chuva, frio, sim. E Sílvia, permite-me uma pergunta: como é que é conjugar a vida pessoal com estes horários e com este dia a dia? Porque eu estou aqui a ver, não deve ser muito fácil. Tens o trabalho de escritório, não é? Já agora, antes de virmos aqui, passas mais tempo no escritório ou não? Isto é uma pergunta que eu acho que já sei a resposta, mas passas mais ou menos qual é a proporção entre tempo passado no escritório e tempo passado no campo? Depende dos projetos que temos e do número de cães que estamos a colocar. Se é um projeto que implica colocar mais cães durante o ano, portanto, menos tenho que dar mais apoio, não é? E também passo muito tempo a conduzir, por isso é que o carro é muitas vezes o meu escritório, porque é uma área que atualmente temos um projeto que é a Sul do Douro, a zona dos distritos Viseu, Guarda, e depois temos também no Alto Minho, portanto é uma área muito grande para cobrir. E portanto passo muito tempo no carro. Agora, dependendo, não é? Às vezes, claro que temos, quando estamos entre projetos, não é? Relatórios e depois novas candidaturas, se calhar aí passo mais tempo no escritório. Passas mais tempo no escritório. E a tua vida pessoal no meio desta história toda, como é que Sim, fica? recente um bocadinho, não é? Pronto, eu não posso, já sei que a minha irmã nunca pode contar comigo para determinadas coisas, já sabem, vamos marcar, ver este concerto ou esta coisa. Ou jantar nesta altura, muitas vezes não posso, porque há um cão, como tinha dito, há uns cães que são sempre doentes, ou são atropelados, ou são mordidos, ou não sei o quê.
ou ao fim de semana, quando não há nenhum veterinário, que é sempre assim, ou então quando imediatamente antes de eu vir para baixo. Portanto, eu tenho que estar sempre, quase sempre disponível para dar esse apoio, portanto, que é fundamental. Então, nas primeiras horas, ou um cão que é hibernado, se não for logo, não é? Sim, se não socorrermos logo, sim, pode morrer, isso é muito dramático. E o contacto com as populações, Sílvia? Assim, de uma forma geral, qual é... Estávamos a falar de lobos, esquecemos, mas isto tem a ver com lobos, não é? Sim, mas passámos rapidamente para os cães. Mas de qualquer forma, eu costumo dizer que, e pronto, puxando a barata à minha sardinha, que o cão de facto é aqui um elemento fulcral. Eu adoro cães. Adoro cães. Não, mas pronto, tem aqui, é uma ferramenta espetacular, não é? Não funciona em todas as situações, mas funciona em muitas. Não, nem todos os cães são bons, mas muitos são bons e há cães excelentes. O que é um cão bom, já agora? Sim, um cão bom é um cão que acompanha o rebanho, que não faz mal, não perturba o rebanho quando está a pastar, ou seja, não anda atrás delas, não as fere, não, uma cabra ou uma ovelha está a parir, não mata o cabritinho, ou pronto, às vezes na brincadeira podem morder ou assim. Que os protege em vez de brincar com eles. Portanto, em termos de comportamento, é um cão que protege, está alerta sempre, não é um cão que passa tempo a dormir, é um cão que está alerta. Aí está o equilíbrio, não é? Sim, e depois é um cão que, isto em termos de proteção do rebanho, não é? É um cão que depois não pode ser muito reativo relativamente às pessoas. Ou seja, tem que ser o quanto baste, não é? Tem que haver, e é muitas vezes difícil, não é fácil às vezes encontrar este equilíbrio, por isso é que a seleção é tão importante ao nível das linhagens, não é? Quando às vezes me perguntam que raça é que tu achas que é melhor? Eu acho que é uma injustiça muito grande dizer esta ou aquela, e na verdade não é. Tem mais a ver com os indivíduos em si do que... Numa ninhada pode haver também uma grande diversidade, por isso é que eu estava a dizer há pouco, não escolheram um indivíduo equilibrado, que não tinha um comportamento muito extremado, não é? Entre a timidez ou a brincadeira, e de linhas de trabalho, ou seja, conhecendo cães, e nós, como já trabalhamos há muito tempo, também já vamos conhecendo os pais, os filhos, os netos, portanto já conhecemos que daquelas linhas virá seguramente um bom cão. Ou então também já sabemos, daquela linha virá um cão mais tímido ou assim mais desconfiado, que se calhar, mas depois também é interessante, não é? Porque como o comportamento é algo que me interessa, através ou seja, o comportamento é muito genético, não é? Mas também muito do contexto, não é? E do meio onde os animais se desenvolvem. E havendo um cão que é assim um bocadinho mais problemático em termos de comportamento, podemos também tentar compensar, não é? E um cão mais tímido, dar-lhe um bocadinho mais de atenção, digamos. Um cão que é mais brincalhão, que é mais sociável, dá-lhe um bocadinho menos de atenção para ele não andar sempre atrás das pessoas. Portanto, é interessante, é tudo interessante, e é preciso equilibrar estas questões todas, sim. População, que era o que nós estávamos a falar agora. Como é que a população gera os ataques do lobo? Vê o papel do cão aqui? Foi bem recebido? Claro que deve ter sido bem recebido, porque as pessoas queriam os benefícios que o Estado estava a dar, não é? Mas não é bem por aí que eu estava a falar. Qual é a percepção, que estávamos a falar da percepção há bocadinho, que as pessoas têm exatamente da utilização dos cães e dos próprios ataques do lobo? Eles olham para o lobo como ameaça, como algo que faz parte? Bom, relativamente aos cães, em determinadas zonas perdeu-se um bocadinho o hábito da utilização desses cães, daí o projeto e o programa ser Já está há quanto tempo, Sílvia? O programa iniciou em 96, a primeira cachorrinha, que era a Violeta, foi colocada no final de 97. Certo. Sim, portanto, desde então já colocámos mais de 700 cães, trabalhámos com perto de 400 produtores pecuários em toda a área de distribuição do lobo. Relativamente às pessoas, não é? Sim. E a utilização dos cães. Sim, portanto era de facto um hábito que se tinha perdido. Já falámos sobre isso, não é? Ainda por cima, zonas onde não havia predadores, onde o lobo diminuiu muito ou extinguiu, completamente desapareceu. Portanto, nessas situações, às vezes a utilização de um cão grande, que se calhar as pessoas ou têm medo, não estão habituadas, pode ser mais complicado e mais desafiante. E depois também depende do tipo de maneio, não é? Cada vez há menos pastores, não é? Porque é uma profissão de facto muito, muito exigente e difícil.
não é suficientemente valorizada e reconhecida ou paga. Obviamente. Sim, portanto, cada vez mais os pequenos ruminantes, ou seja, as cabras e as ovelhas, se calhar estão a diminuir nas nossas serras, e cada vez mais são substituídas por manadas de vacas que andam em extensivo sem terem uma vigilância, um pastor. Portanto, o cão aí tem que trabalhar de uma forma mais independente ainda, ou seja, sozinho. E essas situações, depois, tanto as pessoas, os produtores, como às vezes os vizinhos, criam alguns obstáculos à utilização dos cães, portanto, pode não ser tão fácil. Também o facto de nós no início começarmos e sermos umas miúdas, não é? Quando começámos. Que idade é que vocês tinham? Vínhamos, sei lá, tínhamos terminado a licenciatura, portanto. Eram as miúdas dos cães. Sim, e depois vínhamos de Lisboa, completamente sem claro. experiência nenhuma, não é? Falar com os pastores, que mais velhos, em geral homens, portanto havia ali uma certa dificuldade em os convencermos, né, a utilizar estes cães, mas o facto, havia alguma dificuldade, sim, mas o facto também de depois de sermos mulheres, ainda há pouco estávamos a falar sobre isso, no meu curso e na biologia há muitas mulheres. E neste trabalho, de facto, eu acho que é uma mais-valia ser mulher. Ser mulheres? Então, É verdade. vai-se pela doçura, Sílvia. Sim, porque se calhar um homem cria mais conflitos entre um pastor, que em geral são sempre pastores, são sempre homens, não é? Em geral, sim. Ok, já percebi. E portanto ali é capaz de o macho alfa é sempre o macho. baixar um bocadinho exatamente as armas, não é? Interessante. Exatamente. Sim, funcionou muito bem. Claro que no início com menos experiência, agora com muito mais experiência, sabendo que quando é preciso ser rígido, ser assertivo, exatamente, também temos que o ser, não é? Porque eu no início lembro-me que houve uma vez um produtor que nós queríamos, portanto, quando nós fazemos o tal protocolo, no caso do pastor não estar a cumprir as regras ou a fazer as coisas como deve ser, retiramos o cão. Isto acontece muito raramente. Pronto. Era isso que eu ia perguntar. Sim, acontece muito raramente, aconteceu em muito poucos casos. Num caso, eu lembro perfeitamente, foi no Alvão, retirámos a cadela e o senhor não queria porque gostava da cadela, mas pronto, as coisas não estavam a correr bem. E ele perguntou, queria falar com o meu chefe, não queria falar comigo. E eu disse, não, tenho que falar comigo. Eu não tenho chefe, Sou eu que vou decidir, portanto. Ok. Mas em geral a questão de ser uma mulher também ajuda. Isso é bom. E agora voltando ao lobo, as pessoas quando veem o aumento dos lobos, isso é visível no dia a dia, há um aumento de indivíduos. Não é visível. Não. Até penso que de acordo com os últimos censos a população tem estado mais ou menos estável, regredindo em algumas zonas, aumentando noutras, pronto. Sim, mas em termos gerais não por é acaso assim pensei que estivesse visível. a aumentar com estes programas, achei que estivesse a aumentar. Porque estes programas no fundo não resolvem todos os problemas, não é? Pronto, ajudam ali a aumentar alguma tolerância e depois estes programas, exceto o nosso, que é muito limitado, quer dizer, está muito restrito a uma área geográfica, em alguns sítios em zonas de expansão de lobo, onde tivemos também alguns projetos, os projetos muitas vezes terminam e depois deixa de se dar algum apoio. E o que acontece é que as explorações com as quais estávamos a trabalhar, os cães funcionam, ou as vedações, que também não damos só cães, mas também colocamos vedações em alguns casos, só que depois essas ficam protegidas, portanto, acabam por ser também uma demonstração de que aquele tipo de medidas pode funcionar, mas não sendo utilizadas pelos outros proprietários, o impacto do lobo acaba por extravasar para as outras explorações. E tem maior impacto nas que estão à volta. Sim, portanto, estes programas têm muito que se lhe diga de apoio, portanto, e é importante haver, ou seja, ver também um complemento com estes programas, mas tem que haver um apoio estatal tem que sempre nestas situações. Sim. Estávamos aqui a falar que ser mulher era bom, mas os pastores muitas vezes olham para vocês como elas vêm defender o lobo está aqui a atacar-me e eu não gosto disso. Sim, claro, nós muitas vezes quando dizemos que somos do Grupo Lobo, pronto, está tudo dito, não é só a favor do lobo, querem Nós estávamos a falar das largadas, sim, não é? Portanto, querem vir soltar lobos ou largar lobos, que de facto é uma crença enraizada, é impossível mudar. É uma coisa isto. muito irracional, não é? É pensar o quê? Que o Estado ou que os Estado, investigadores, as alguém. ONGs, os ambientalistas, só porque sim,
pegam num conjunto de lobos que estão aí disponíveis no supermercado. Estão cercados. Não é? E que os largam. Sim. Isso é, e às vezes há centenas, assim, são sempre de facto ideias muitas vezes descabidas, não é? Que não faz muito sentido, mas por alguma razão aquilo é repetido e disseminado, né, na comunidade rural, e não só dos pastores, há veterinários que o dizem, há jornalistas que o repetem e há autoridades que também o repetem e que confirmam ou que dão esse aval, não é, erradamente, e depois é muito difícil quebrar este tipo de crenças, de facto, mas não é algo que exista só em Portugal, existe noutros países também, em Espanha, Itália. Certo. Sim. Pronto, já que é para ser igual, ao menos que seja mau, que seja parecido em vários sítios diferentes. Outra pergunta que eu acho interessante, que é quando um lobo percebe, vamos falar de conflitos e de confrontos, quando um lobo percebe que tem uma oportunidade para atacar, quais foram assim as histórias mais impactantes, mais fortes pelas quais tu passaste de ataques? Ou de lobos que foram muito espertos ou de cães que foram muito corajosos, que se tenham marcado? Sim, os lobos são espertos. São inteligentes, não é? Sim. Ou seja, são inteligentes. Tentam proteger-se ao máximo, não é? Correr o menor risco possível, mas, claro, levar o seu alimento, não é? Conseguir capturar um animal. E as histórias eu também, não que eu tenha visto, não é? Porque é muito difícil ver um lobo atacar, ainda por cima se temos cães a proteger, portanto ele raramente se aproxima. Mas já viste um lobo? Vários lobos. Já. Não vários. Só estou a dizer isto porque há biólogos que brincam que quem estuda carnívoros passa a vida a ver pegadas e coisas assim. Jets. Mas depois nunca vê. Jets, sim, era. Jets, pegadas, assim, umas coisinhas, pelos, umas coisas. E que depois o bichinho que eles estão mesmo a estudar nunca ouviram. E é só triste. O lobo não é nada fácil de ver, ainda por cima em Portugal. Onde há densidades mais baixas, eventualmente em Montezinho, onde se calhar é mais fácil de ver. Mas há sítios onde se vê, assim, e colegas que os estudam e que sabem onde é que eles estão. andam e sim, fazem esperas e conseguem vê-los e filmá-los, sim. Mas estes confrontos, então, os pastores costumam vê-los ou nem por isso? Quais são assim, os relatos e as histórias que tens para partilhar? Sim, pois era isso. Eu na minha tese de licenciatura, portanto, durante o estágio, comecei também, isto já me interessava muito, esta questão do comportamento, e então falei com muitos pastores na zona do Gerês e do Alvão, e perguntava-lhes como é que o lobo atacava, se já tinham visto, como é que o lobo atacava, quantos é que eram, como é que usa, se no caso de serem vacas ou cavalos, quais eram os comportamentos antipredatórios que estes também demonstravam para se defenderem um bocadinho melhor dos ataques de lobo. E de facto, ou seja, das descrições, e agora também, mais recentemente, não é, das descrições que tenho, é que de facto o lobo é um animal que está, ou seja, que conhece muito bem o seu território, sabe exatamente onde é que andam as ovelhas e as vacas, e se for possível acompanha muitas vezes, e que os pastores me dizem também, podem acompanhar um rebanho até ao curral, se fica alguma de fora já foi. Sim. E os cães aí? Os cães muitas vezes estão no interior do curral, não é? E portanto não. Ou então animais que ficam para trás. Ainda outro dia estava a falar com um pastor em que os cães de facto defenderam, ou seja, fizeram frente a um lobo e o lobo depois fugiu, mas teve duas cabras que ficaram às turras para trás durante a noite. Ele não se apercebeu que elas tinham lá ficado e pronto, no dia seguinte foi encontrá-las mortas. Muitas vezes, ou seja, a presença dos cães não elimina completamente os ataques, pronto, de lobos, porque há muitas situações destas, não é? Ou com o mau tempo, com o nevoeiro, que é muito comum, porque os cães também não se apercebem da aproximação do lobo. Os lobos conseguem atacar, ou então entram e o rebanho separa-se e vai um para cada lado, e pronto, não há cães para proteger tudo, não é? E portanto pode sempre isso acontecer. O objetivo dos cães é diminuir os prejuízos, os danos a um valor tolerável e que seja devidamente compensado. Sim, porque o objetivo não é eliminar completamente todos os ataques, é torná-los minimamente toleráveis, porque eles estão lá, certo? Sim, ou seja, o objetivo não é porque de facto o lobo não tem, a maior parte da sua área de distribuição não tem presas alternativas. Exato. Tem que haver ali uma relação de equilíbrio de ok, estamos aqui a ocupar os recursos. Este projeto, ou seja, a utilização de medidas de prevenção, como este programa, tem que ter
tem que ser em conjunto com outras medidas, como seja a compensação justa e atempada dos prejuízos, diretos e indiretos também, que deviam ser incluídos, que o lobo causa nos rebanhos, mas também com fomento de presas silvestres. Sílvia, e se pudesses escolher um sítio onde terias o teu escritório para sempre, qual seria? Eu gosto muito há várias zonas, pronto, pode ser Castro Laboreiro, por exemplo, é muito bonito. Ok. E vieste a trocar a vida de Lisboa pela vida do campo de forma permanente? Sim, eu já não aguento muito viver em Lisboa, sim, porque da minha janela do meu quarto eu vejo a Serra do Alvão, portanto eu isto é quando outro chego a luxo. Lisboa, portanto só vejo casas, não consigo já. Isto é Nunca outro pensei luxo. que isto não acontecesse, mas é verdade. Pois, porque Lisboeta... Eu sou urbana e gosto do que a cidade tem de bom, não é para oferecer, mas de facto já são muitos anos. Sim, e foi um bom acaso, então, tu teres seguido por este caminho, não te arrependes, achas que faz todo sentido, é a tua cara e bora lá para a frente. Sim, não me arrependo nada e é super gratificante, claro, e trabalhar com os pastores também é super interessante, são pessoas espetaculares e há pastores espetaculares que eu nem sei como é que eles têm esta visão, não é? De terem gado e acharem que o lobo pode coexistir, portanto é extraordinário como é que há pastores que têm esta visão, não é? E são eles próprios a motivar, e com quem nós trabalhamos também, a motivar os outros a utilizar medidas de prevenção, a utilizar cães e vedações. Claro que nós devíamos era apoiá-los de forma correta. E Só não para estamos acabar a agora, apoiar. tenho duas perguntinhas. A primeira é, como é que tu explicas aos teus amigos alfacinhas o que fazes? E porque é que sais de casa Não é às 6 da fácil, manhã ou à sim. meia-noite, por aí fora, e eu já te digo a segunda. Como é que tu fazes isto? Ainda por cima vindo de uma área tão urbana, tão cosmopolita, não é? Mas que caraças, porque é que ela vai faltar ao concerto? Sim, eu acho que nem a minha mãe e a minha irmã sabem o que eu faço, mas o resto da minha família não tem bem a noção do que é que eu faço. Sim. Pronto, trabalha dos lobos na associação por causa dos lobos com cães e tal, mas não sabem muito bem. Também não é fácil explicar, não é? Seja se calhar só vivendo. Portanto, por isso alguns documentários ou algumas coisas que me acompanham no campo ajudam também a explicar isso a muitas pessoas do trabalho que eu faço, mas não é fácil porque de facto não é normal, é muito único, não é? E, portanto não é muito comum. Ok. Alguma mensagem que tu gostasses de deixar de algum mito ou algum esclarecimento relativamente a tudo isto? Se quisesses lançar um apelo a dizer assim, olha, não é bem assim, é de outra forma. As largadas de lobos, portanto, as soltas de lobos é algo que não existe, nunca vai existir, nunca existiu na Europa, nós fartamos de dizer isto, é algo que alguns pastores que não consigo convencer, apesar de tudo. Pronto, basicamente será isso. E outras mensagens que o lobo, por exemplo, que é muito repetido e que eu já expliquei também a jornalistas e que não conseguem depois transmitir isto, que o lobo não mata por prazer, não é? Os contos também não Que ajudam. sim, que os lobos não são novos, não são diferentes dos de antigamente, por exemplo. Sim, e cada lobo é diferente um do outro, não é? E pronto, no verão são mais esqueléticos, no inverno são mais peludos, pode ser o mesmo lobo e ser muito diferente, há lobos mais escuros, há lobos mais pequenos, portanto, e estas imagens às vezes que as pessoas têm do lobo quando eram pequenos é que eram lobos enormes, bichos enormes, e agora já não são. Foram eles que cresceram. Os de agora já não lobos. são assim, são mais pequenos, são mais mansos, e depois a questão de serem lobos mais mansos, que também não é verdade, porque antigamente os lobos também se aproximavam das aldeias, iam comer os cães à soleira da porta, quer dizer, e agora as pessoas acham que um lobo quando passa numa aldeia é algo extraordinário. Não, sempre foi assim. Há pastores que me falam de quando eram pequenos, 7, 8 anos, que iam com o rebanho e são agora homens feitos, não é? De andarem a puxar a cabra e o lobo a puxar a cabra pelo outro lado, eles a tentarem salvá-la. Portanto, há coisas. Esta proximidade do lobo para com o homem sempre existiu, portanto, não é algo de novo. Portanto, não temos que ter medo do lobo quando se aproxima bocadinho mais das aldeias onde as pessoas. Está bem, Sílvia, não sei se faz sentido, mas isto é uma pergunta da praxe a quem nós perguntamos sempre, fazemos sempre esta pergunta que é, para ti algo consciência é o quê? Algo consciência, se tu pudesses pensar para ti ciência e quando tu começaste o teu percurso, se calhar não, de certeza que não imaginavas que ias fazer isto da tua vida, mas é o quê? Algo consciência é o quê? Se tu pudesses caracterizar. Sim, para mim a ciência sempre foi muito aplicada, não é? Uma ciência muito aplicada à conservação, ou seja, trabalhar no fundo com as espécies, estudá-las, trabalhar com as pessoas que vivem com essas espécies.
E só assim, de facto, é que a conservação faz sentido, envolvê-las também neste processo. E para mim também a ciência é muito a curiosidade, não é? E o espanto pela natureza e pelo que acontece, não é? E acho que é isso que fascina muitos dos biólogos que seguem esta profissão. Obrigada, Sílvia. Nada, Estamos foi um a gosto. chegar ao final. Vamos terminar então assim, com a chave de ouro. Quanto a nós, vamos ter que nos despedir. Dou por fim deste episódio. Acompanhem-nos nas redes sociais, no canal do YouTube e também nas plataformas podcast. Obrigada e vemo-nos no próximo episódio.